Olha, gente, é muito difícil você estar num país ainda engateando para o processo da evolução humana. É muito difícil você ouvir jovens tratando pessoas idosas como velhas, como se ser velho para eles fosse uma piada de mau gosto. E se eles não chegarem à nossa idade é porque morrerão antes, né? É incrível viver num país e isso realmente é algo que me incomoda profundamente. Não me incomodar porque eu me sinto mal, não. Me incomoda porque eu tenho pena das pessoas, juro a vocês. Eu tenho pena do meu neto ter nascido neste país onde as pessoas ainda capengam no quesito cultura, capengam no quesito preconceito, discriminação de todos os tipos. É lamentável ver o tempo todo nas redes sociais as pessoas tendo que denunciar alguém que foi racista, alguém que foi homofóbico, alguém que foi etarista, alguém que... Sabe? Não há uma valorização das pessoas, não pelas pessoas, pelos seres. Você veja agora nas eleições. O Flávio Bolsonaro nada mais é do que uma cópia mal feita do pai. O pai era tão imbrochável que não conseguiu fazer um filho que fosse um homem de verdade. Porque um homem, para mim, de verdade, em primeiro lugar, ele fala olhando dentro do olho e não mente. Nós temos aí um candidato da extrema-direita que mente o tempo todo. O cara não se cansa, a cara nem treme de passar vergonha. Eu nem sei se ele passa vergonha. Porque se for da natureza dele, ser quem ele está demonstrando ser, ele nem isso faz. Porque a sensação que eu tenho é que esse cara é acéfalo de certas questões sociais que são da maior importância. Como é que ainda existem pessoas que pensam em votar num cara que... Já cansamos de dizer isso. As redes estão superlotadas de situações que mostram claramente que o Flávio Bolsonaro não tem projeto para o Brasil. Ele só mente. Ele só aparece para mentir, para lacrar, gente. Ele trazer um presidente desacreditado dentro do seu próprio país, onde os aposentados foram os primeiros a serem prejudicados, tendo seus salários cortados, onde a população está comendo carne de burro, e não é brincadeira, não é verdade, sabe? E esse cara vem para aqui, entra na nossa casa, sobe num palco, faz dancinha com esse Flávio Bolsonaro, sabe? Chama o nosso presidente de presidiário, esquece de chamar de ex-presidiário, esquece de chamar o pai do Flávio de presidiário, que é o que ele é. Gente, contra fatos não existem argumentos. E Flávio, ele está numa entrevista, a repórter vai fazer uma pergunta, quando ele percebe que ele não vai ter esteio para argumentar contra aquilo, ele atropela o entrevistado, fala por cima. É preciso que seja um apresentador, um entrevistador muito firme para dizer, um momento, deixa eu concluir o meu pensamento. Ele não deixa. Porque ele aprendeu que quando você corta o pensamento de uma pessoa, quando você corta o discurso de uma pessoa, ela se perde um pouco. Mas naturalmente que, graças a Deus, os entrevistadores que o estão colocando contra a parede, acho que treinam a noite inteira, 24 horas, para não permitir que a interrupção dele traga um hiato no pensamento dela. Gente, como é que você pensa em votar num cara que roubou comprovadamente? Para com essa história de... Aliás, não pare não, continue, porque a vergonha alheia, não é minha. Lula ladrão, Lula ladrão. Cadê? Cadê a fortuna toda de Lula? Quando foi que Lula comprou uma casa de 6 milhões à vista? Quando foi que Lula foi para as redes pedir Pix para a campanha dele? Não precisa. Porque a maior parte dos eleitores de Lula é formada por intelectuais.
por doutores em todas as áreas do conhecimento, por pessoas que leem, por pessoas que conhecem a história do Brasil, por grandes historiadores. E aí a gente vê as pessoas ainda nesse mote de porque Flávio é um injustiçado. Injustiçado? O cara nunca trabalhou, o cara não tem carteira assinada, nunca foi CLT de lugar nenhum. Entrou para a política muito novo, colocado pelo pai, se sustentando do sobrenome do pai. Se tornou, acho que deputado, depois senador, blá, blá, blá. E o que é que esse cara apresentou de projeto, gente? Eu fui pesquisar. Gente, nada. O único projeto concreto que ele tem é tirar o pai e os golpistas todos da prisão. As pessoas sequer sabem o que seja uma ditadura militar e ficam pedindo por ela. É uma imbecilidade, é uma falta de raciocínio lógico, sabe? É uma falta é um analfabetismo funcional que dói. Então, o que é que as pessoas no Brasil pretendem fazer com o Brasil? Não vão conseguir, logicamente, porque nem o partido dele está a favor dele, o partido dele já, escanteou, o cara está sozinho. Coitadinho, graças a Deus. Graças a Deus que existem os indecisos, graças a Deus que existem aquele que não vota em Lula somente pelo ódio. Eu já conversei com várias pessoas. E eu pergunto, sim, mas você diz que não gosta de Lula, porque tem pessoas com quem a gente pode conversar, eu converso, me abro e converso. Eu tenho grandes amigos que são bolsonaristas não, que são de direita, de extrema direita. E eu pergunto, sim, mas por que você não vota em Lula? Porque eu não suporto aquele homem, a voz dele me incomoda, não sei o que lá dele me incomoda. O homem é grosseiro. Gente, jura? O homem já foi presidente quantas vezes, está a caminho do tetra. Vai pesquisar e veja o que Lula já fez pelo Brasil, gente. Lula foi um homem que, quando esteve preso, ele recebeu, está nas páginas da história recente, ele recebeu a proposta de ir para a casa dele, ficar em prisão doméstica, domiciliar, com a tornozeleira. Ele não aceitou, ele disse que não iria sair dali de tornozeleira, porque quem usa tornozeleira é bandido. Ele não iria para a casa dele assim, porque a casa dele não era um presídio. Percebe a dignidade desse homem? Ele trabalhou o tempo todo e foi perseguido o tempo todo, porque ele disse, eu não saio daqui sem provar minha inocência. E por que tanta coisa contra ele? Porque ele estava sendo apoiado por grandes estadistas no mundo inteiro. Ele estava sendo apoiado por presidentes que achavam absurdo, que faziam Mojica e tantos outros maravilhosos. O que Lula está fazendo? Absolutamente nada contra ninguém. Ele está mostrando o trabalho. Ele está vindo, enquanto o outro só fica mentindo, desmentindo, fazendo uma merda, trazendo o Milei, ele e o Tarcísio de Freitas. Sabe o que Lula está fazendo? Recebendo o presidente da Coreia, entrando em contato com as relações do Japão, da China, fazendo negócios que vão beneficiar o Brasil, porque o que Lula quer não é coisa para já, ele quer deixar um legado para o povo brasileiro. É aí que reside a diferença. Ele não quer lucrar com nada, ele quer deixar um legado, ele quer deixar o nome dele na história como o maior presidente que esse Brasil já teve. E eu faço votos sinceros de que depois que eu me for, porque nesta geração que eu ainda estou, nesse mundo que eu ainda estou, Lula será único. Mas quando eu me for, eu ainda espero que haja outros Lulas que cheguem de lá para cá para trazer a continuação das coisas. Lula, quando deixou a presidência, quando ele foi preso, ele deixou empresas de automóveis fazendo 15 mil carros por não sei quanto tempo.
Quando o Bolsonaro chegou, desceu para 1.000 e poucos carros sendo feitos. É só você ler. É só você ir nas páginas onde você pode encontrar a verdade. E não ficar se alimentando de fake news, de Flávio Bolsonaro dançando em cima do palco com um homem maluco, que é o Milei, que está destruindo a Argentina. Nem o povo argentino está em favor dele. Todo mundo lá está no pânico, porque nós somos os maiores parceiros comerciais na América Latina. Gente, você precisa, sem dúvida nenhuma, entender o que está acontecendo, para usar seu voto de uma maneira correta, de uma maneira que vá beneficiar o povo brasileiro e não você. Para de ser egoísta, para de ser ruim. Claro que tem aqueles que vão ficar mesmo porque eles pensam como a família Bolsonaro. São racistas, são preconceituosos, são pessoas que detestam homossexuais, gays, que detestam pessoas trans, LGBTQIA+, para eles nunca mais. Odeiam pobres, odeiam as pessoas. Acham que o empregado não precisa ter benefício nenhum, tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro e dar graças a Deus e pronto. Ele, quem tem que ganhar é ele. Então ainda vai haver empresários que vão votar em Flávio Bolsonaro, não é porque tem a peninha de Flávio Bolsonaro, não é porque ele se olha em Flávio Bolsonaro e se vê. Gente, pensa bem. Tem muita coisa em jogo aí, viu? Beijo. Tchau, tchau.